Então, no capítulo 25 de Jeremias, Deus havia mandado Jeremias profetizar sobre os horteiros, profetizar uma terra seca, profetizar sobre os vales, as montanhas, profetizar aqueles que haviam restado, aqueles que tinham ficado, sobrado do cativeiro. E como a palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para que minta ou se arrependa daquilo que ele disse que ele vai fazer, Deus realmente assim o fez. O povo foi levado cativo. Passou-se 70 anos e a palavra de Deus diz que Deus havia levantado Neemias, Deus agora vai levantar Zorobabel para ir reconstruir a cidade. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, falou, usou a Ciro, um pagão. Deus falou assim: eu te escolhi, Ciro, o meu ungido. Um pagão? Como um pagão podia ser ungido? Como um pagão podia ser escolhido? Quantas vezes nós questionamos com Deus a respeito de certas atitudes que Deus faz. Mas às vezes, querido, não tem ninguém melhor. E para Deus, que não faz acepção de pessoas, Ele não faz. Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer. E lá vai Zorobabel, feliz, para fazer a reconstrução de Judá, em Jerusalém. Uma das primeiras atitudes que Zorobabel é construir, fazer um altar. Sem altar não há sacrifício. Então, a volta deles para Judá, saída agora do cativeiro, como Deus havia prometido, que a alegria poder voltar à sua terra natal. E na sua terra natal, o que fazer? Agradecer. Vamos agradecer a Deus porque depois de 70 anos, Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. E como recomeçar com um altar que não existe? Com altares que foram quebrados? Com a cidade que foi destruída? Então, vamos construir um altar. E construíram um altar e sacrificaram e agradeceram a Deus pelo livramento, pelo escape, por Deus dar aquela oportunidade deles voltarem para Judá. Só que chegou a notícia daqueles que pareciam ser amigos e também dos inimigos, que Jerusalém começou a receber o povo de volta. A profecia de Deus havia se cumprido. Como Deus é maravilhoso na sua infinita misericórdia. Como Deus é bom em tudo que Ele faz. Em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Tudo que Deus queria que o povo voltasse. E aquela terra desolada ia voltar a frutificar de novo. Só que os inimigos se levantam. Os amigos também se levantam. E eles vão pedir a Zorobabel para que eles possam ajudar na reconstrução da cidade. Mas ele diz não, não. Essa ordem foi dada para nós, que voltamos do cativeiro. Esse recomeço é para nós. Ei, eu não sei o que você está passando nesse dia, mas há um novo tempo para você. Há um tempo em que Deus quer te tirar desse cativeiro que você está vivendo, que você está passando e que você está desesperado, que você achou até que não ia sair mais de lá. Mas você saiu. Deus te trouxe de volta. Deu aquela promessa que Ele fez há 70 anos atrás, 70 anos, se cumpriu. Ele trouxe o povo. E era agora a hora daqueles que conseguiram voltar, porque muitos morreram. Se Deus está te dando a oportunidade de voltar, se Deus está dando a você a oportunidade, o privilégio de voltar, queridos, aceita de bom grado e construa um altar. E ofereça a Ele sacrifício em gratidão por te tirar do cativeiro,
por te tirar do lamaçal, por te tirar desse momento de luta, tribulação, provação que você achou que nem ia passar. Porque, ó, já tá fazendo anos e você achou até que não seria possível. Mas foi, porque Deus, se Ele falou que Ele vai fazer, se foi Ele que prometeu, queridos, Ele vai mover céus e terra, Ele mexe até com a natureza, mas a palavra dEle vai se cumprir na tua vida. Então eles vão falar, não, essa ordem foi dada pelo rei Ciro para nós que voltamos do cativeiro, não é para vocês. Tem promessas, querido, que alguns vão querer participar, vão querer fazer. E eu fico pensando, meditando, porque seria para eles bom receber ajuda. A cidade estava totalmente destruída. Pouco tinha sido construído quando Neemias veio pela primeira vez. E toda ajuda seria bem-vinda. Mas ajuda, às vezes, querido, nem sempre ela vem de Deus. Nem sempre ela vem da parte de Deus. E Zorobabel, ele não aceitou. E aí os inimigos, irritadíssimos com isso, resolveram voltar lá no passado. Quantas vezes que você está querendo recomeçar, se levantar, se colocar de pé diante da presença do Senhor, e o diabo inconformado, os inimigos inconformados, pensa que eles vão se preocupar com o seu futuro? Com aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Não! Ele vai mexer lá no seu passado. No seu passado onde você errou. No seu passado onde você pecou. No seu passado onde muitos te apedrejou. No seu passado que você largou Deus para trás, porque Deus não larga ninguém. Somos nós que nos afastamos do Senhor, nos afastamos da presença do Senhor. E eles vão levantar acusação contra o povo de Deus, escrevendo uma carta ao rei Dario, porque agora não é mais o rei Ciro. O Ciro tinha dado para eles toda a providência. Falou que o rei ajudaria com tudo que o povo de Deus precisasse. O rei Ciro. Mas o rei Ciro se foi, agora é o rei Dario, o rei Dário. E quando eles vê que entre o reinado do rei Ciro e o rei Dário, a obra estava prosperando, eles resolveram interromper. Ei, não deixe ninguém interromper a obra que você está fazendo. Vai vir acusador. Os inimigos vão se levantar sim. Vai até parecer que são seus amigos, mas não é. Vai levantar tudo aquilo, toda aquela sujeira que ficou lá no passado, que Deus falou que dela nem se lembra mais. E que ainda que seu pecado fosse vermelho como o carmesim, ele se tornaria branco como a lã. E que ele lançou no mar do esquecimento. Mas os seus inimigos não. Então eles voltaram e escreveram uma carta ao rei Dario, dizendo: ó rei, esse povo aí é ingrato. Eles são corruptos. O senhor sabe por que eles pararam lá no cativeiro? O senhor sabe por quê? Foi porque eles não atentaram para a lei de Deus. Não atentaram não, Deus. Ô rei, não atentaram não. Vê aqui as escrituras aqui, que foi escrita para o rei Ataxés. Veja aí, o senhor mesmo. E quando o rei Dario bate os olhos, lá estava escrito, querido, que o povo realmente havia pecado contra Deus e por isso tinham sido levados cativo. E eles não tinham sido levados cativo porque só porque eles pecaram não. Eles foram levados cativo porque eles não quiseram voltar para o Senhor. O Senhor usou Isaías, eles não deram ouvido. O Senhor usou Jeremias, 2 profetas que sofreram. Pense em 2 profetas que sofreram na mão dos reis. Foi Isaías e Jeremias. Isaías cerrado no meio. Jeremias levou tapa na cara, foi jogado lá dentro de cisterna. Sofreu. Mas não deixaram de fazer a vontade do Senhor. Trouxeram à tona e o rei falou assim, ó, para a obra. E a obra ficou parada. Mas aí, né,
Eles se esqueceram, eles não sabiam que o passado daquele povo já havia sido esquecido e já havia sido perdoado por Deus. Já havia esquecido. Era uma nova história. Era um novo recomeço. Era um novo tempo. E aquele povo não sabia que Deus havia perdoado. E não sabia que o rei Ciro havia escrito uma carta. E aí mandaram o acusador. Diante de Zorobabel para interromper a obra e dizer que eles não podiam fazer, que eles não tinham direito. Ei, você tem direito a um novo começo, você tem direito a recomeçar, você tem direito. Deus está te dando a oportunidade. O próprio Deus está escrevendo para você um novo tempo, uma nova história. Não deixe que o inimigo venha te paralisar, nem parar a obra que você está fazendo. Não olhe para os seus acusadores, olha para aquele que te perdoou. Olha para aquele que é o autor e consumador da tua fé e da tua salvação. Aquele que perdoa pecado, aquele que cura as enfermidades, aquele que repreende o inimigo, aquele que tira o príncipe da peste do meio do caminho para você passar. Olha para ele. E aí trouxeram o acusador e o acusador começou a falar. E aí Zorobabel mandou chamar o escrivão e começou a ler a carta do rei Ciro. E a carta do rei Ciro dizia tudo que Deus havia mandado eles fazer. Aquela carta foi lida diante do rei Dário, de como Deus havia levantado o rei Ciro e de como Deus havia abençoado o reinado do rei Ciro. E pelo que Deus havia feito através de Ciro, aquele decreto não podia, aquele memorial que ele tinha feito, podia ser esquecido. Queridos, o memorial de tudo de bom, querido, que eu faço, o que você faz, às vezes, o memorial, queridos, ele não pode ficar esquecido. E ele veio à tona. E aí o rei deu ordem para que a obra de Deus fosse feita conforme a vontade de Deus. O que prevalece na minha vida, o que prevalece na sua vida, nunca é a vontade do homem, sempre é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça na tua vida nesse dia. E que Deus te ajude, querido, a sair. Ele te convida. Ele diz, passou. O tempo de chorar passou. Agora é tempo de cantar. É tempo de colocar um sorriso nos seus lábios. É tempo de glorificar, bendizer, exaltar o nome do Senhor. Volte-se para o Senhor, porque do seu passado ele não se lembra mais. E ele hoje escreve para você uma nova história. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.